Bom dia, alunos do sétimo ano. Tudo bem com vocês? Hoje iniciaremos um conteúdo novo chamado Plano Cartesiano e eu deixei uma folha para vocês irem acompanhando o que eu vou falar, que é igual a esta minha aqui, lá na plataforma Plural em materiais, tá? Vocês vão em matemática, materiais, para vocês encontrarem e irem me acompanhando, tá bom? Nós vamos falar sobre o plano cartesiano. Para que serve o plano cartesiano? Ele serve para localização, para a gente encontrar coordenadas. Por exemplo, quando tem um navio ou um avião, ele se baseia em coordenadas para chegar ao seu destino. Na matemática também é possível encontrar coordenadas, né? E a gente vai encontrar através do plano cartesiano. Como esse plano cartesiano é formado? Ele é formado por, por dois eixos, por duas retas. Vejam bem, olha, duas retas perpendiculares. Vocês lembram ano passado que nós estudamos retas perpendiculares? São retas que se cruzam, olha, elas se encontraram aqui, né? Aqui é o ponto de interseção delas, o ponto de encontro delas. São retas que se cruzam, formando ângulos de, aqui ó, 90 graus, aqui nesse cantinho aqui, ó, ok? Então, o plano cartesiano ele é formado por duas retas perpendiculares, que nós vamos chamar essas retas de eixos. Nós temos o eixo vertical, que é chamado de eixo Y ou eixo das ordenadas. E nós temos a reta horizontal, que é chamada de eixo X, olha o xizinho aqui, ou eixo das abscissas, ok? Nós vamos. Repare que quando esses eixos se encontram, ele divide o espaço em 4 quadrantes que são chamados. Como assim? Ó, porque são partes o quê? Que formam ângulos de 90 graus, ó, 4 quadrantes de 90 graus. Quais são os nomes desses quadrantes? A gente chama esse daqui, ó, primeiro quadrante, Q de quadrante. Aí aqui, ó, tá vendo que é sentido anti-horário? Pra cá, segundo quadrante. Agora aqui, terceiro quadrante. E agora aqui, quarto quadrante, ok? Então, a interseção desses dois eixos formam 4 quadrantes de 90 graus cada um. Tudo bem? Então, agora nós vamos acompanhar esse probleminha dessa menininha que chama Laura. Olha só. Quando falamos sobre plano cartesiano, o que vem à nossa mente? O que ele representa e como construímos um plano cartesiano? Então, eu já contei para vocês o que ele representa, né? Para que ele serve? Para localizar pontos, coordenadas, né? Ele serve para localização. E também já mostrei como que a gente constrói o plano cartesiano, que é com esses dois eixos aqui, um eixo vertical e outro eixo horizontal. E que a interseção desses dois eixos, né, perpendiculares, divide o espaço em 4 quadrantes. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Agora vamos observar essa historinha. Olha, Laura está viajando e vai marcar num plano cartesiano, ou seja, vai marcar aqui, né, as temperaturas dos 5 dias da sua viagem. O eixo X, olha, igual um gráfico, né? O que a gente vai representar no eixo X? Os dias. Então, aqui vai ser, né? Aqui não é a origem? Aqui é a origem, igual a reta numérica que nós já estudamos, ó. Aqui é a origem, nós estamos no... Aqui é exatamente quem? O zero. Tanto para o X quanto para o Y, é a origem. Então, nós temos que aqui é o dia que ela ainda não viajou. Quando falar que ela vai viajar, o primeiro dia, os dias não estão marcados no eixo X? Então, o primeiro dia vai ser aqui, primeiro dia, nesse tracinho. E o segundo dia? Aqui. E o terceiro dia? Aqui. Quarto dia, olha só, 5 dias, tá? E para a esquerda? Para a esquerda é um dia antes dela viajar, então é -1. Aqui, 2 dias antes dela viajar, -2. A mesma
intenção, a mesma ideia da reta numérica. À direita do zero nós temos os números positivos, à esquerda do zero nós temos os números negativos. Então, aqui nós temos vamos escrever aqui, os dias da viagem dela, ó. Os dias da viagem dela, ok? E no eixo Y, o que vai ser marcado? No eixo Y está escrito que vai ser representado as temperaturas. Então, nós vamos escrever aqui, ó. Aqui vamos falar de temperaturas. Tá bom? Então, aqui, ó, é 1 grau, 2 graus, 3 graus, 4 graus. E abaixo do zero, nós temos as temperaturas negativas, que nós também vimos em sala. Então, menos 1 grau, é esse aqui. O próximo tracinho, menos 2 graus. Próximo tracinho, menos 3 graus. Aqui, menos 4 graus. Ok? Então, agora vamos analisar o problema dela. Para o dia de hoje, ou seja, que ela nem viajou ainda, nós vamos utilizar x igual a zero, que é o dia de hoje, ela não viajou ainda. Aí falou assim, no dia de hoje, o termômetro está marcando 8 graus. O dia que ela ia viajar, o termômetro estava marcando 8 graus. Então, vamos ver aqui, ó, temperatura não é aqui no eixo Y? Então, aqui, ó, no dia de hoje, tava aqui, ó, 8 graus. No dia de hoje, ó, hoje. Tá bom? Os dias que ainda virão, né? Os dias da sua viagem, ó, que ainda virão, serão marcados do lado direito, ao lado direito, certo? E os dias que já passaram, ou seja, antes da viagem dela, vão ser marcados do lado esquerdo. Ok? Então, vamos lá. Tá falando aí, ela está na metade da viagem. Então, vamos ver aqui. Marque no plano cartesiano, ou seja, aqui no nosso plano, né? As temperaturas dos próximos dias de viagem de Laura. Então, 3 dias atrás, a temperatura era 8 graus. Então, nós estamos aqui, hoje. 3 dias atrás. Então, aqui, ó, menos 1 dia, menos 2 dias, menos 3 dias. 3 dias atrás. Então, nesse dia, a temperatura estava 8 graus. Então, nós vamos marcar lá no 8, ó. É o terceiro dia antes, encontrando com a temperatura 8 graus. Aqui. Então, no terceiro dia, a temperatura, há 3 dias atrás, a temperatura estava 8 graus. Ok? Aí, depois falou. 2 dias atrás, a temperatura era menos 2 graus. 2 dias atrás, ó, menos 1, menos 2 dias atrás. Aqui é 2 dias atrás. E a temperatura estava menos 2 graus. Temperatura menos 2 é aqui embaixo, ó. É aqui, nesse pontinho. Então, 2 dias atrás, a temperatura estava... Vai encontrar aqui com menos 2 graus, ó. 2 dias, porque é o eixo X que fala de dias. A temperatura estava menos 2 graus, é o eixo Y que fala de temperatura, ok? Então, vamos lá. 1 dia atrás, a temperatura era 2 graus. Então, 1 dia atrás. Aqui é hoje, aqui é 1 dia atrás. A temperatura era 2 graus positivos. Então, 1 dia atrás com 2 graus positivos, ó. Encontra aqui. Tá bom? Hoje a temperatura é 8 graus. Já marquei, ó. Lembra que eu marquei com vocês? Hoje a temperatura é 8 graus. Aqui. Aí, outra situação. Amanhã, aqui é hoje. Amanhã é aqui. 1 dia depois. Amanhã a temperatura está prevista para 0 graus. Mas 0 graus é aqui nessa linha. 0 graus não é aqui? 0 não é aqui, tanto para o X quanto para o Y? Então, amanhã, né, que é 1 dia depois, a temperatura está 0 graus. Vou marcar ela aqui. E depois de amanhã, que é depois de amanhã, aqui, a temperatura vai estar prevista para 1 grau. Então, depois de amanhã, a temperatura vai encontrar com 1 grau aqui, ó. 2 dias depois, 1 grau.
E daqui a 3 dias, a temperatura está prevista para 15 graus. Aqui, nem coube os 15 graus. Mas aqui, ó, 3 dias depois é aqui, teria que se encontrar com quem? Com 15 graus lá em cima. Ok, gente?